Alô, amigos do Parada dos Esportes, muito boa tarde. Aqui estamos nós para a nossa conversa da tarde de hoje, quarta-feira, dia 12 de março de 2025, aqui no YouTube do Parada dos Esportes. Se você não for inscrito, hein, se inscreva aí, vai, dá essa moral para nós. E pega o seu dedão aí, dá um like aí se você gostar. Se não gostar, não precisa, tá certo? E convido você sempre a acompanhar 18h20, o mais tradicional programa esportivo da região do Rádio Vale Paraibano, de São Paulo e que está do Brasil, né? Parada dos Esportes, 60 anos no ar, às 18h20, estarei hoje lá no nosso estúdio da Web Rádio Parada dos Esportes, com o Valtencir Vicente, a nossa equipe, falando, claro, da semana cheia de São José e Taubaté, o clássico do Vale, tá certo? Participe conosco aí, você seja sempre nosso ouvinte, muito bacana ter você com a gente. Muito obrigado a todo mundo que sempre nos prestigia, né? Temos ouvintes aí que nos acompanham quase que desde o início do Parada dos Esportes, dia 1º de abril de 1965. Eu digo sempre, Parada dos Esportes é o programa que virou rádio, né? Parada dos Esportes começou na Rádio Clube, passou pela Piratininga, Rádio Cidade, Bandeirantes e agora está na sua própria rádio, na sua própria casa, a Web Rádio Parada dos Esportes, tá certo? Gente, é o seguinte, semana de clássicos, São José e Taubaté, e tem muita coisa para a gente comentar até sábado. Sobre o jogo especificamente, dá para a gente falar mais na sexta-feira, porque sábado já vem o jogo. Já projetar aí o que é aquilo que a gente pensa. Todo mundo sabe, né? O São José terá 2 desfalques, 3. 2 titulares, que são o Pablo e o Felipe Borges, farão falta, hein? Farão falta. Principalmente o Felipe Borges, não tem um lateral esquerdo da altura dele. Falo mais disso na sexta-feira. E também o Jefferson Lima, né? Que jogou bem contra o Oeste sábado, substituindo o Aruá. E ele também está suspenso, no caso dele, pelo 3º cartão amarelo. Então o técnico Paulo Roberto Santos vai ter 2 jogadores titulares e um reserva que ele tem utilizado bem, que é o Jefferson Lima. Eu sempre brinco, né? O Jefferson Lima é aquele abençoado ali, né? Sai técnico, entra técnico, saiu o Ricardo Costa, veio o Sérgio Guedes, veio o Moacir Júnior, veio Paulo Roberto Santos e o Jefferson tá lá, não sai. É um jogador que eu acho meio lento, mas tem uma boa passada e é um jogador que precisa chegar mais no ataque, mas sábado fez uma partida que eu entendi ter sido muito boa contra o Oeste. Seria interessante ele no lugar do Pablo, junto com o Aruá, nesse jogo de sábado. Mas não pode. Então o que vai fazer o Paulo Roberto? A gente comenta mais na sexta-feira. Hoje, na verdade, eu queria mais falar sobre o clássico São José e Taubaté, números e história. A história oficial registra que foram 70 jogos entre São José e Taubaté. Olha o livro aqui. A história de uma rivalidade, Taubaté e São José, livro lançado no comecinho de 2012 pelo saudoso mestre Alberto Simões e pelo Moacir dos Santos, esse nosso amigo, um jornalista espetacular, gente da melhor qualidade, Moacir dos Santos de Taubaté, que eu brinco sempre, é ativo fixo do Taubaté, é um historiador, sabe tudo do Taubaté. E eles lançaram o livro em 2012 e começaram a contar a partir do profissionalismo, em 1964. Tanto é que o livro aqui tem depoimentos, eu tive a honra de dar um depoimento aqui no livro, e eles aqui, onde fala, né, começam a falar dos jogos, né, da história efetiva, dos confrontos, São José e Taubaté, eles colocam alguns jogos antigos, eles colocam da era, chamando de era romântica, São José e Taubaté. Nesse quesito de jogos oficiais, a partir de 1964, foram 70 jogos. E o São José, o jogo esteve muito equilibrada, né, a contenda, mas nos últimos jogos o São José levou a melhor. E aí, nesses 70 jogos, o São José passou a ter 23 vitórias contra 21 do Taubaté e são 26 empates. Muito jogo de 0-0 e 1-1. O empate predominou, como acabei de dizer, os números aí. Inclusive, hoje, o São José Esporte Clube publica aí na sua rede social dados sobre o jogo, né? E coloca informações interessantes, foram colocadas pelo nosso ex-garimpeiro da informação, da equipe do Parada dos Esportes, hoje diretor de comunicação de São José, o Celso Gomes. E aí nós tivemos um hiato muito grande em vários períodos. São José não enfrentava o Taubaté, falei isso no comentário ontem dentro do Parada dos Esportes, na rádio, né? Que muitos anos o Taubaté esteve na 2, São José na 3, outros anos São José na 2, Taubaté na 3, então ficou essa diferença, por isso só 70 jogos de 1964 para cá, sem esquecer que o Taubaté
ficou de 1969 a 1973 sem jogar. Ele desativou o seu departamento de futebol profissional. Período que o São José também não jogou, 68, 69, e aí foi para a construção do estádio Martins Pereira, voltou em 1970. Aí o Taubaté só voltou no final de 74, então os dois voltaram a se enfrentar em 75. E aí foram jogos, né, que foram acontecendo muito aleatoriamente. Não tem dúvida, gente, que o grande período da rivalidade, eu considero assim, ficou entre 1978 a 1983. 78, os dois times já entraram para brigar pelo acesso. São José melhor. São José parou na última rodada quando perdeu do Velo, lá em Rio Claro, por 1-0. O empate garantiria o São José como campeão ou vice ali junto com a Inter para disputar depois uma repescagem. O Velo ficou, não foi o campeão. O campeão foi a Inter e o Velo jogou como vice e eliminou o penúltimo colocado do Paulistão e subiu. E jogou 79. Agora voltou esse ano, né? Depois de tanto tempo. O São José quase subiu naquele ano. O time do Zé Carlinhos, camisa 10, esse motorzinho, o Pelezinho do São José, aquele time com Botu, com Zé Luiz, com Trindade, com Beto, com Serafim, bom, tanta gente aí que passou. Serafim já tinha saído, que passou por aquele time lá, né? E o São José não conseguiu o acesso naquele ano. Aí em 79 foi o ano que o torcedor taubatiano, com razão, celebra, né, eterno 1979, porque o Taubaté subiu como campeão justamente contra o seu maior rival, que é Glória Maior. O Taubaté tem isso, ganhou e subiu. Não foi um jogo de mata-mata, foi um jogo que finalizou, já falamos aqui, o quadrangular daquele final daquele Campeonato Paulista de 79. O Taubaté subiu, o São José ficou. Aí em 80, óbvio, não jogaram. Obviamente, o Taubaté estava na 1, o São José na 2. Aí o São José subiu. Aí 81, 82 e 83, anos maravilhosos. 6 confrontos de série de série 1, de Paulistão, com direito a uma vitória fantástica do Taubaté, 4-3 de virada sobre o São José no Martins Pereira, o jogo do Adilson, que fez 3 gols naquele jogo, primeiro turno, e uma vitória extraordinária do São José. O São José deu o troco, ganhando na última rodada do segundo turno contra o Taubaté, em Taubaté, no Joaquinzão, 1-0, gol do Nenê Guanchuma, resultado que classificou o São José para o Brasileirão. Naquele tempo, os times que iam para o Brasileirão, eles vinham dos estaduais do ano anterior. O São José foi para o Brasileirão e tirou o Corinthians. Corinthians e o Palmeiras jogaram a Série Prata, que seria a Série B hoje, com direito a jogar já a Série Ouro no mesmo ano, aquelas coisas malucas, aqueles regulamentos horrorosos que o futebol brasileiro conheceu durante tantos e tantos anos. Ou até bacana, porque era uma mudança, uma bagunça extraordinária, né? E aí os times se enfrentaram em 82, 83, São José caiu, o Taubaté caiu em 84. Aí voltam a jogar a Série A2 em 85. Aí o São José sobe em 87, o Taubaté fica. São José vai até 90. Aí voltam a jogar. Daí o Taubaté, o São José volta ali para a Série A2, caiu para a Série A2, mas ele não ficou bem numa Série A2, ele ficou numa divisão mais acima. Aqueles campeonatos de 91, 92, 93 da federação foram diferentes, né? Aí voltam, São José sobe de novo em 96, os dois jogaram pela Copa Paulista, alguma coisa assim, em 2000, né? E voltaram mesmo a se enfrentar no Campeonato Paulista da Série A2 em 2004. E aí o Taubaté foi vice-campeão, não subiu, só subia a Inter de Limeira, o São José foi rebaixado. Aí o São José foi para 3, o Taubaté ficou na 2. Só que o Taubaté caiu 2 anos seguidos e foi para 3. E o São José subiu e foi para 2. Aí não se enfrentaram, ficaram um tempão. Aí, a partir de 2015, o Taubaté ganha a Série A3, sobe. Jogaram 2015 pela Série A3. 2015, o Taubaté sobe, o São José fica e depois cai para Bezinha no ano seguinte. Aí não se enfrentaram e voltaram a jogar mesmo, só agora em 2024, depois de tantos anos. O ano passado 0-0 no Joaquinzão, e esse ano a grande vitória do São José, 3-0 no Martins Pereira. Então tem muitos jogos, citei esses 2 jogos de 1981, mas tem um jogo para mim que é emblemático. Um jogo que o São José teve José Edivar Simões, o maior esportista de São José, como técnico. Ele dirigiu o São José 11 jogos, 1976, substituindo o Ayrton Diogo. A diretoria chamou o Edivar e ele arriscou. Ele não era um grande técnico do basquete ainda não, ele tinha encerrado a carreira de jogador, grande campeão de clubes, de seleção. E aí ele dirigiu o São José em 11 jogos, e num deles o Clássico do Vale, Campeonato Paulista da Série A2 de 1976, e o São José ganhou no Martins Pereira por 1-0, um gol de falta do Breno. O Breno joseense, o Breno que jogou no Ródia, jogou em vários times amadores da cidade,
ele foi profissional no São José num período e fez um golaço de falta naquele jogo. São José que tinha o Edivar no banco e tinha jogadores muito conhecidos. Tinha trazido o Paulo da Vole, mantinha o Zé Carlinhos, esse jogou no São José durante tanto tempo, né? Tinha o Edson Trombada de centroavante, que tinha vindo aí não sei de onde, Toninho Metralha, que veio do Corinthians de ponta esquerda. Aí tinha trazido 3 jogadores do Atlético Mineiro, Careca, goleiro, o Grapé de zagueiro, o Guará, ponta, meia, e o Botu continuava ali na zaga. E o São José ganhou o jogo por 1-0, com a presença simplesmente de José Edivar Simões, professor Edivar, como técnico no banco de reserva. Foi a única vez que ele dirigiu o time de futebol, foi o São José. 11 jogos. Depois se consagrou como técnico de basquete, foi técnico da seleção brasileira e tudo mais. Então, o Clássico do Vale tem muitas histórias bacanas. Acho legal a gente relembrar algumas, né? E falei aqui do tempo de maior rivalidade, 78 a 83, e esse jogo de 1976, que para mim é histórico, São José 1, Taubaté 0, no Martins Pereira. Dá para a gente falar mais amanhã de presença de público. Teve um jogo com 23 mil torcedores no Joaquinzão. Hoje não cabem 10 mil, né? Vejam vocês como a coisa mudou. Mas é bacana. Isso tudo faz a gente relembrar da história, que está sempre viva, e já olhar aí para sábado, o primeiro jogo desse mata-mata sensacional. São José e Taubaté, 5 da tarde, no Martins Pereira. Compre o seu ingresso, o estádio vai estar lotado. Um abraço, gente. Boa tarde de quarta-feira para todo mundo, hein?